porque estamos aqui no nosso terceiro encontro online, encontro internacional do nosso canal Alavanca Vivo. Eu sou a Ana Luísa Fontana, vivo na cidade de Virgínia, na verdade, na zona rural de Virgínia, no sul de Minas Gerais, aqui no Brasil. É uma região montanhosa, onde a gente desenvolve já há muitos anos uma atividade agroecológica de subsistência. E hoje me coube a honra de trazer para vocês a nossa convidada, a Marli. Queria falar um pouquinho sobre ela. O nome dela é Marli Pedroso, ela é agricultora da cidade de Iperó, no sul do estado de São Paulo, a 120 quilômetros da capital. Também vive na zona rural e desenvolve, junto com o seu companheiro Simão, uma atividade agroecológica de subsistência já há 38 anos. E hoje a gente trouxe a Marli porque o trabalho deles é o manejo de plantas alimentícias não convencionais, que foram atualmente, ganharam bastante destaque com a sigla de PANCs. E eles cultivam em pequena escala, como nós aqui também, e lá eles têm plantas aromáticas, plantas medicinais, praticam agricultura orgânica de subsistência, e o excedente eles comercializam ou trocam. Marli, o nosso tema hoje é o entusiasmo, né? E, na verdade, o entusiasmo na prática da agroecologia. E quando a gente fala em agroecologia, na verdade, a gente está falando de uma agricultura ecológica, ou seja, uma agricultura que não agride o meio ambiente, que respeita a biodiversidade, né? E nesse momento, aqui com a gente, a minha primeira pergunta, se a gente pode dizer assim, seria o que você teria para compartilhar com todos que estão aqui presentes nesse encontro, o entusiasmo na prática do plantar, né, do cultivar. Você poderia falar sobre isso com a gente? Agradeço, viu, a sua presença maravilhosa, tá? Agradeço muito de você ter aceito o nosso convite, tá? Olá, boa tarde. Peço licença para entrar nessa roda de conversa. Agradeço também a toda a equipe que organizou esse encontro, que é um trabalhão, então agradeço mesmo, em especial a você também, Ana, pelo convite. Vamos lá falar sobre o cultivar, o plantar. Eu pensei em começar com uma pergunta para cada um de vocês. Qual é a planta que vocês gostariam de cultivar? Pense em uma, assim, aquela que se tivesse assim ao alcance das mãos, você faria que ela vai compor a sua refeição. Vai pensando assim, ou uma que vocês fariam um medicamento. Por exemplo, um extrato, uma tintura. Ou uma planta que vocês fariam um chá. Quem sabe uma só para olhar. Vamos pensar nessa planta? Eu devo contar para vocês que eu escolhi 3, não uma só. E daqui a pouco nós vamos compartilhar essas 3 que eu escolhi para hoje, tá bom? Então, vamos lá. Pensada a planta, uma ou 2 ou 3, gostaria que vocês pensassem qual é a parte da planta que vocês pensarem em utilizar. Seria uma raiz? Uma folhosa? Algumas plantas nos oferecem a raiz e a folha, e o fruto, e flores, sementes. Então, essa planta também pode oferecer produtos, né? Uma goma, uma fécula, um óleo, quem sabe um corante, um adoçante. O que essa planta vai te oferecer? E estou perguntando tudo isso porque é um diálogo. Nós vamos entender como que funciona essa planta e ela nos oferece. Então, vamos lá. Para conhecer melhor as plantas e o cultivar, é importante entender as características dessa planta. Então, é uma rasteira, uma trepadeira, um arbusto, uma árvore.
Por que eu acho importante a gente pensar nisso? Pelo seguinte, nós vamos entender qual vai ser o local. Posso garantir para vocês que estejam onde vocês estiverem, é possível cultivar. Porque é possível cultivar num vaso, num tubo, uma raiz mais longa, num tubo é possível. Num caixote, quem sabe num canteiro, no quintal da casa de um amigo, numa praça. O som estava tão bom. Atualmente, vários municípios têm hortas comunitárias, o próprio município incentiva as hortas comunitárias, um grupo de amigos. Então, qualquer lugar é possível. Às vezes, a gente até usa 2 locais, por exemplo, uma frutífera. Você pensou numa frutífera. Precisamos primeiro semear no vaso e depois que ela atinge um determinado tamanho, vamos levar para o local definitivo. Então, qualquer lugar é possível. Ok? Vamos em frente. Ainda entendendo um pouco mais essa planta, eu gostaria de destacar 3 cuidados básicos ou necessários para que essa planta se desenvolva: água, luz e um solo fértil. Então, vamos lá. A água. As regas, né? É necessário regar. Algumas exigem regas regulares, outras regas esporádicas. Algumas não precisam nem regar. As punk, como a Ana citou agora há pouco, elas precisam de manejo. Sabe aquela planta que insiste em nascer, às vezes, na beira de uma calçada, num muro? Ela não precisa ser regada, apenas com a chuva, o sereno, ela se desenvolve, completa seu ciclo e pronto. Então, mas a água é importante. E pensando na água, eu gostaria de lembrar também a umidade do ar, que é o clima. Então, algumas plantas são regionais e são sazonais. Quer dizer, tem planta que é de inverno, tem planta que é de verão e tem planta que dá o ano todo. Isso é muito importante a gente saber dessa planta que a gente pensou, qual é a sazonalidade dela, né? Em que estação que ela está melhor, ou que nós vamos adaptar esse meio para que ela se desenvolva. Então, importante com relação à água, a umidade do ar, as regas e a época do ano e a região que estamos. Vamos para a luz. A luz, bom, ela precisa de luz solar, assim como nós, que ela faz a fotossíntese, não é? E a luz, tem plantas que adoram sol o tempo todo. Pleno sol, elas vão em frente. Já outras gostam de uma meia sombra. E outras ainda, a sombra o tempo todo. Eu costumo perguntar para quem diz para mim assim, eu quero tanto ter um vasinho, né, na janela uma jardineira na minha cozinha, com temperos. Ótimo, mas a minha pergunta primeira é, quantas horas de sol bate nessa sua janela? É o sol da manhã? É o sol da tarde? Tem sol o dia todo? Nisso a gente percebe que nós precisamos estar mais conectados, né? Interligados com o que passa à nossa volta. Então, o sol, a luz, é tão fundamental quanto a água. E também eu quero contar para vocês que eu sempre me surpreendo. Recentemente, uma pessoa trouxe, digamos, um móvel aqui, porque eram vários vasos de PVC redondos, ordenados e embaixo com água, para fazer uma horta. E essa horta, ela é uma horta, deu certo, gente, é uma horta que são vários compartimentos, embaixo um reservatório de água, onde sobe alguns barbantes de algodão e que irriga, ou seja, uma horta ambulante com rodinhas e autoirrigação. Não precisa de muito, né? É só levar da área de serviço para a janela, leva a planta para tomar sol. Era o ambiente que ela tinha. E está vingando, está bem bonito. Então, isso com relação à água e à luz, precisamos pensar nela. Mas agora vem o solo. Solo fértil, solo vivo, solo orgânico, né? Orgânico é todo o processo ligado à vida. Então, porque o que é inorgânico é onde tem algum produto químico. Os agrotóxicos, os venenos,
os herbicidas, mas então vamos pensar num solo orgânico. Aliás, quando a gente fala num produto orgânico, vou adquirir um produto orgânico. Qual é o primeiro pensamento que vem assim à mente? Produto orgânico sem veneno. É verdade. Orgânico não tem veneno. Mas o que é que ele tem? O que é que ele tem? Mais nutrientes. Então, uma planta cultivada nesse solo fértil, orgânico, vivo, ela tem mais nutrientes do que uma outra cultivada num solo inorgânico. Vocês sabem que esse método convencional, que se chama convencional, né, com agrotóxico, se coloca no solo alguns nutrientes. Então, o tal do NPK, então se coloca lá o potássio, o cálcio, o nitrogênio, 7, 8 nutrientes. Mas um solo com micro-organismos, ele tem a tabela periódica inteira, gente. Guardadas as devidas proporções, tem todos os nutrientes. Então, é importantíssimo que seja um solo, um cultivo orgânico. Gostaria também de, nesse momento, que a gente pensasse, só por curiosidade ou informação, para quem não sabe, o orgânico seria o que exatamente, esse solo orgânico? Tem vários tipos de agricultura orgânica. A primeira e mais conhecida é a compostagem, né? Minhocas, humus, todo mundo sabe o que é. É uma cultura que regenera o solo. Mas tem outras. Então, tem a biodinâmica, que é uma onde se usa preparados dinamizados, como os remédios homeopáticos dinamizados, para o solo ou para aspersão no ar. Existe também orgânico que não usa nada animal. Então, é onde não dá esterco, não tem minhoca, tem a natural, tem a biológica, onde se inocula micro-organismos. Tem o SAF, que são os sistemas consorciados agroflorestais, então é uma floresta e que também dali se cultiva, né? Tem também a permacultura, que leva em conta o homem, o meio, aquelas mandalas que vocês já devem ter vistos. Da biodinâmica também leva muito em conta o cosmos. Então, existe uma variedade. Mas o que a gente pode ficar pensando aqui, lembrando, é que o nosso solo será um solo vivo, certo? Bom, como vocês viram, é um conjunto de ações, né? É semear, regar, esperar germinar. Às vezes precisa ralhear. Ralhear é desbastar, abrir espaço. Nutrir esse solo, podar, colher, processar. Então, é uma série de ações. O que é mais importante, além, então, do solo, da água, da luz, é muita observação. Porque é assim que a gente vai entendendo o processo, assim que a gente vai dialogando com a planta. A gente vai interagindo, tornando essa planta saudável. Porque a nossa saúde depende da saúde da planta, que depende do solo, da água, de todo esse cuidado. É interessante, né, a gente pensar que é uma integração. Então, acho que esse é um começo. E gostaria de lembrar uma coisa, que seria o seguinte, antes de falar das plantas que eu escolhi, a semear, que foi a primeira ação. É importante que a gente pense também que a gente vai fazer todo esse processo que eu acabei de descrever e nós vamos colher sementes no final do processo, para novamente semear. Isso é autonomia. Isso é muito interessante, muito bom, porque nós não ficamos reféns de sementes que vêm de fora, ou que já estão, né, já são patenteadas, são híbridas, e não nascem novamente, nos tornam dependentes desse sistema de sementes. Então, semear, fazer todo o processo e ter as nossas próprias sementes. Então, esse seria o chute inicial. Que tal, Ana? Muito legal, nossa, Marli, incrível. E principalmente essa ideia que você traz de que não é preciso estar morando na zona rural para ter essa experiência, né? Para viver essa experiência. Quando você falou dessa horta ambulante, né, que vai da área de serviço para a cozinha, né, para tomar sol e tal,
Só isso já traz um contato incrível com a natureza, né? Só o fato de você estar observando o sol, ver onde é que ele está batendo, né? E cuidar dessa planta ali no seu cantinho, no seu apartamento, né? Já traz uma satisfação muito grande, né? Um entusiasmo muito grande. Então, agora, Marli, para a gente dar continuidade, estou muito curiosa para saber quais são, então, as 3 plantas que você escolheu, que você cultiva, que você tem experiência e que estão relacionadas aí com o nosso critério, tá? Entre as punks. Ok, então vamos continuar. Quando eu pensei nas plantas, as punks, a planta alimentícia não convencional, existe um catálogo que foi lançado há uns 5 anos, de 380. Ou seja, são muitas plantas, né? Com receita, é bem interessante, até que eu indico. E essa primeira que nós vamos falar, nós cultivamos, e o que me motiva a plantar é que os ciclos, vamos pensar nisso. Se você planta uma escarola, por exemplo, você coloca a semente, ela nasce, você colhe essa escarola e você vai precisar plantar outra, quando você for comer essa outra escarola, certo? E se a primeira que eu estou sugerindo é uma que aceita podas. Então, ela nasce, está lá no seu melhor momento, nós vamos colher e ela vai novamente nos oferecer. É o nirá. Podemos mostrar o nirá. O nirá, para quem não conhece, acho que a maioria de vocês conhece, mas ele cresce em toceiras e ele vem dos chineses, depois dos japoneses. Esse é o nirá. O nirá, ele pode ser usado de várias formas, ele é também medicinal, né? E eu trouxe também um in natura aqui. Então, esse aí é uma toceira, olha como tem bastante aí. E para que a gente veja, assim, um pouquinho mais de perto ainda, está aqui. Vou mostrar para vocês. Esse é o nirá. Vamos lá, que eu vou chegar perto aqui da tela. Paula, será que agora... Vê se vocês estão vendo o nirá. Volta um pouquinho. Esse será o próximo. Eu fico aguardando. Então, o nirá, ele tem a aparência assim, de uma cebolinha, só que as folhas são chatas. Você pode voltar a imagem aqui para mim, por favor, Paula? Porque eu tenho um in natura. Esse é uma surpresa para a dona Célia, porque o dia que eu conversei com a dona Célia, eu disse para ela, ela falou, tem aí in natura? Eu falei, tem, está aqui. Então, no momento o que estamos a ver é o nirá. Isso, mas eu tenho um aqui na minha mão, ao vivo, Paula. Mas eu não estou, só um pouquinho. Tá bom, não, se não der, tudo bem, depois eu mostro. Vamos em Depois, frente. porque eu não estou a conseguir mostrar-te a ti, não estou aqui com um problema qualquer técnico. Ok, vamos em frente. É o próximo, é o que você pode seguir, então, é o takenoko. O bambu. O bambu, eles são inúmeras espécies. Esse que a gente vai ver agora é o áurea. Esse mesmo. Aí ele está nascendo. Ele tem mais ou menos uns 80 centímetros aí, uns 60 centímetros. E vocês podem me perguntar, mas eu não tenho um bambuzal em casa. É verdade, mas é só para que nós ficamos atentos, para que, ao passar por um bambu, olhe no entorno. Agora é o momento em que esse brota. E com esse podemos fazer conserva. Ele também é da família das gramíneas, assim como o arroz, o milho, a cana. Agora, esse bambu, não só esse, vários, são comestíveis. Então, é possível fazer conservas e, a partir dessas conservas, se processar e ter muitos outros produtos. Eu gostaria de mostrar uma curiosidade. Pode ir em frente, Paula, porque aqui vamos mostrar mais um pouco do takenoko, que é esse mesmo áurea, um dia de colheita aqui, então são muitos. E a próxima imagem é uma novidade. Recentemente, eu aprendi com uma professora da Unicamp, Maria Tereza, a fazer farinha de bambu, do broto do bambu, que pode ser usada em pães. É muito interessante, foi uma novidade, e eu dou uma tostada nela, e ela fica perfeita para compor os pães. É a próxima imagem, Paula, por favor. Isso, aí é uma farinha, que ainda não passei no moinho, mas é o broto de bambu desidratado. Podemos ir em frente. Esse daí ele conserva, só a ponta dele, que é mais tenra, e ele picado assim como um palmito.
Podemos seguir. Para a próxima planta, que é o Ramasugi. Bom, eu comecei pela flor, pelo seguinte, existe nessa família muitas plantas e pode nos confundir. Tudo muito parecido com a tiririca, não sei se vocês conhecem, mas eu coloquei a flor porque ela que me ensinou que esta era o Ramasugi. Pelo seguinte, essa mesma planta existe em várias culturas. Eu ganhei uma raiz, o produto dela, né, que é a raiz. Pode ir em frente, Paula, porque agora nós vamos mostrar o corpo da planta, que é comprido. Esse que eu tenho aqui em mãos tem 1,5 metro, ele é como se fosse um tubo mesmo, e agora a raiz. Para quem não conhece, eu vou mostrar a raiz. Eu ganhei essa raiz. Só um pouquinho, já podes mostrar que as pessoas já te estão a ver. Claro, mas você também pode ir em frente, que a raiz, a que eu tenho, essa daí é a raiz, eu tenho ela em mãos, mas a gente pode continuar nessa imagem que está ótima, dá para ver bem a planta, tanto in natura quanto na foto. O Ramasugi, o curioso é que ela existe e é usada na medicina chinesa. Ela é usada na Ayurvédica, da Índia, na indiana, e eu ganhei a primeira de um africano, como Dandá. Então, às vezes, só mesmo quando a gente conhece todo o processo da planta, é que a gente vai identificando os outros nomes que ela tem em outros lugares do mundo. Vamos em frente. Essa, agora, é uma curiosidade para quem não conhece. São da família do gengibre, que é a galanga, essa rosa, e a zedoária azul. Talvez vocês conheçam. A zedoária é usada como jagatsu. Os japoneses usam uma pitadinha, ela tem um aroma canforado, é amarga, diariamente eles usam. E a galanga já é da culinária tailandesa. Bom, eu quis colocar essas duas últimas, que talvez para algumas pessoas seja nova, para que a gente pense nessa mega biodiversidade, né? É tudo tão abundante e nós podemos fazer novas combinações e inovar no paladar, utilizando essas plantas que estão à disposição. Basta que a gente cultive e troque. Bom, para encerrar, eu gostaria de... A partilha? Oi? Posso interromper a partilha da imagem? Sim, que eu gostaria já de encerrar a minha parte, que eu já estou no meu horário. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que é realmente um prazer cultivar, que eu acho que, assim, enriquece a nossa memória, porque quando a gente fala em memória, sempre a gente pensa algo, né, nos aromas da infância, mas sim, estimula também a criatividade, enriquece a memória, as sensações, é sempre muito saudável para mim. Gostaria de compartilhar uma frase do Carlos Alberto Santamaria, que é a seguinte, para encerrar. Os ingredientes são as palavras das frases culinárias, e por isso não se prestam apenas a um número limitado de expressões. Eu vou repetir. Os ingredientes são as palavras das frases culinárias, e por isso não se prestam apenas a um número limitado de expressões. Vamos cultivar, vamos trocar. Agradeço. Que lindo, Marli. Nossa, encerrou muito bem. Isso aí que você falou é tudo, né? Tantas possibilidades, né? Com um único ingrediente, né? Quanta coisa é possível fazer. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, enriqueceu demais o nosso encontro, a sua experiência, tá? Foi muito legal. E aí a gente vai ter, provavelmente, aí um tempinho para responder algumas perguntas, né? Alguma dúvida que o pessoal possa ter, tá? Paula, eu não sei como é que a gente está de tempo agora, se a gente encerra e depois volta a responder. É que nós, no momento, ainda não temos perguntas, as pessoas ainda estão a pensar. Então tá bom. Então, Okay, tem gente a agradecer, que lindo semear, Marli, gratidão, muito bom, Marli, e as dúvidas virão a seguir. Isso. Viva a alavanca! Viva a alavanca! Obrigada. Obrigada.